Olá, alunos do nono ano! Estamos juntos novamente para estudar um pouco mais de matemática. Meu nome é Edna Torquato, sou professora da rede municipal e espero que você se anime e encontre prazer em estudar matemática também. Vamos lá? Vou começar na terceira questão do seu caderno. Ela está na página 20. E se inicia com uma tabela a ser preenchida. Na primeira linha estão os números naturais não nulos até 15, n. Na segunda linha, n elevado ao quadrado. Vocês precisavam elevar esses números ao quadrado. Na terceira linha, n elevado ao cubo. Na quarta linha, n elevado à quarta potência. Vou preencher um pouquinho da tabela com vocês. Escolhi fazer a primeira linha primeiro. Vamos lá. 1 elevado ao quadrado, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. 13 vezes 13, 169. 14 vezes 14, 196. 15 vezes 15, 225. Eu sei de cor. Quem tem calculadora e quiser fazer a conta, nem precisa digitar toda a conta. Basta escrever 10 vezes igual, que a resposta já será 100. Experimenta isso na calculadora para você ver. É bem legal. Tenta com vários números. Não termina aqui. Podemos elevar ao quadrado qualquer número. A folha do papel é que não cabia mais. Esses números são chamados números quadrados perfeitos e possuem raiz quadrada exata. Costumo dizer que um bom aluno de matemática sabe de cor todos esses resultados, pelo menos até 225. Se decorar, toda vez que precisar de uma raiz quadrada, você não vai precisar pensar, saberá a resposta de cor. Exemplo. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 196, 14 e assim por diante. Na terceira linha da tabela, o n está elevado ao cubo. Tem um 3 no expoente, não é mesmo? Você deveria multiplicar cada número 3 vezes. Já não vou fazer todos com vocês. Vamos apenas começar. 1 elevado ao cubo dá 1. 2 elevado ao cubo dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Vou lá no 10 agora. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Deixei os outros para você. Esses números, eles possuem raiz cúbica exata. São chamados de números cúbicos. Assim, a raiz cúbica de 8 é 2. A raiz cúbica de 1 é 1. A raiz cúbica de 27 é 3. A raiz cúbica de 1000 é 10. Vamos agora para a quarta linha da tabela, onde temos n elevado à quarta potência. Então, vou ter que multiplicar cada número 4 vezes. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 vezes 4, 256 e assim por diante. Os números dessa linha possuem raiz quarta exata. Notem que a raiz quarta de 16 é 2.
E o 16 está em azul na tabela. Por quê? Porque ele possui duas raízes diferentes, exatas. A raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quarta de 16 é 2. O 81 está colorido de preto. A raiz quarta de 81 é 3. Ele está colorido de preto porque ele também tem raiz quadrada. A raiz quadrada de 81 é 9. Então, a gente tem que ficar atento ao índice da raiz. Dependendo do índice, muda o valor. Outra raiz quarta. A raiz quarta de 256 é 4. 4 é uma quantidade relativamente pequena, mas elevada à quarta potência já dá 256. Vocês observaram que os números crescem rápido demais nessa tabela, quando elevados a um expoente, não é mesmo? Costumamos dizer que o crescimento é exponencial. Por isso, há quadrinhos que não precisava resolver. Os números ficariam grandes demais para o espaço da tabela. Você pode voltar a essa tabela sempre que precisar encontrar o resultado de uma raiz quadrada exata, de uma raiz cúbica, uma raiz quarta. Guarde com carinho essa tabela. Vamos para a questão 2. Na questão 2 está na página 19. Vocês deveriam preencher 2 quadros, seguindo a orientação dada. O objetivo dessa atividade é você perceber que extrair raiz de uma fração é a mesma coisa que extrair a raiz do numerador e do denominador. Veja alguns exemplos. A raiz quadrada de 9/16 é 3 quartos, pois 3 quartos vezes 3 quartos é igual a 9/16. A raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 16 também dá 3 quartos. Por quê? Multiplicando o numerador, 3 vezes 3 dá 9, e os denominadores, 4 vezes 4 dá 16. O mesmo acontece com a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta. Vamos ver um exemplo com a raiz cúbica? A raiz cúbica de 1/27 é 1/3, pois se eu multiplicar 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, dará 1/27. Se extrair a raiz cúbica do numerador, 1 dará 1. Do denominador, raiz cúbica de 27, 3, eu posso sempre voltar naquela tabela. Logo, o resultado será o mesmo. Na primeira atividade desse caderno, vocês precisavam ler um texto matemático sobre expoente fracionário. Muita gente deve ter se assustado. Uai, tem fração até no expoente? Tem sim, ele é a representação de uma raiz. Quando temos, olha lá, 36 elevado ao expoente meio é a mesma coisa que ter raiz quadrada de 36, que é 6. O expoente será sempre 1/3, 1/2, quarta parte? Não. Podemos ter qualquer fração no expoente. Vejamos o segundo exemplo. 10 elevado ao expoente 4/3 é o mesmo que raiz cúbica de 10 elevado ao expoente 4, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 10.000. Mas nem todos os expoentes podem ser resolvidos. Muitas vezes vamos deixar só indicado. Outra situação é fazer a operação inversa. Temos um radical e devemos transformar em um expoente fracionário. E observar se consigo uma forma mais simplificada para esse número. Separei aqui a raiz cúbica de 3 elevado ao expoente 9. A base é 3. O expoente do 3 será o numerador da fração, 9. O denominador da fração é o índice do radical. Logo, teremos 3 elevado ao expoente 9/3. A fração obtida pode ser simplificada. 9 é múltiplo de 3. Logo,
podemos dividir 9 dividido por 3, que dá 2. Teremos, então, 3 elevado ao expoente 2, que será igual a 9. Nós conseguimos um número, uma raiz estranha, virou um número inteiro, 9. Mas isso nem sempre vai acontecer. Então, faça as atividades do seu caderno, da página 18, na questão 1. Na questão 3, página 20, vocês recordaram uma forma que os cientistas encontraram para registrar números muito grandes ou muito pequenos, sem usar aquela quantidade enorme de zeros. O número que aparecerá multiplicando a potência de 10 deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, o número está entre 1 e 10. O expoente de 10 pode ser um número inteiro positivo, negativo ou o zero. No caderno de vocês, faltaram alguns exemplos que Márcia usou para ensinar a escrever números em notação científica. Vamos conhecê-los agora. Foi um erro de diagramação. Vocês devem ter percebido que aparece o nome de Márcia nessa questão e não devem ter entendido o porquê. Ela ia te ajudar, sabia? Agora, você vai conhecer o que Márcia pensou. Ela queria escrever 800 em notação científica. Apesar de 800 ser uma quantia relativamente pequena, ela pensou assim: 800 é igual a 8 vezes 100, que é igual a 8 vezes 10 elevado ao quadrado. 0,005, que lemos 5 milésimos, é igual a 5 vezes 0,001, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3. Quem lembra das potências de base 10 entende o porquê. Quem não lembra deve ter passado dificuldade nessa questão. Então, vamos recordar agora as potências de base 10. 10 elevado ao cubo dá 1000. 10 elevado ao quadrado dá 100. 10 elevado ao expoente 1 dá 10, porque todo número elevado ao expoente 1 dá ele mesmo. 10 elevado ao expoente 0 dá 1. Todo número elevado ao expoente 0 dá 1. Você lembra disso, não é mesmo? A gente até brinca que é o mandamento da potência. E agora? O expoente vai ficar negativo. Observe que há um padrão nas respostas anteriores. 1000, 100, 10, 1. De 1000 para 100, dividiu por 10. E fomos mantendo o padrão de dividir por 10. Então, para encontrar a resposta de 10 elevado ao expoente 1 negativo, devemos dividir 1 por 10. Encontraremos 1/10, que pode ser escrito como fração 1 sobre 10 ou como número decimal 0,1. Para 10 elevado a um expoente 2 negativo, teremos 1 sobre 100 ou 1/100, 0,01. Para 10 elevado ao expoente 3 negativo, teremos 1 sobre 1000 ou 1 milésimo, 0,001. E assim por diante. Observem que a quantidade de casas entre as vírgulas corresponde ao expoente de base 10. Confira sua resposta na atividade 3. E vamos para a questão 4. Na questão 4, trouxe para vocês a distância entre os planetas que compõem o sistema solar. Pediu que vocês colocassem os números em ordem crescente para conhecer a distância entre esses planetas em quilômetro. Faltou essa informação no texto da questão. As medidas estão em quilômetro. Separei aqui 3 das medidas apresentadas para explicar a vocês como se coloca números em notação científica em ordem crescente. Não é necessário escrever esses números usando um tantão de zeros. Olhe bem, temos aqui 1,5 vezes 10 elevado ao expoente 8,
5,8 vezes 10 elevado ao expoente 7, 10 elevado ao expoente 8. Qual deles é o menor? Se a ordem é crescente, eu preciso começar do menor para o maior. Olhe para o expoente da base 10. Ele indica quantas casas o número terá após a vírgula. Quanto maior o expoente, maior o número. Basta olhar qual expoente é o menor. O 7. Então, ele será o menor número. 5,8 vezes 10 elevado a 7. Agora, olha os outros dois números. O expoente agora é igual, o 8. Então, terei que observar que o número é multiplicado pela potência de base 10. Olha, tem um número que não tem ninguém multiplicando, só aparece 10 elevado a 8. Quando não tem esse número, podemos dizer que a potência de base 10 está multiplicada por 1. Então, é só pensar, quem é menor, 1 ou 1,5? Claro que é o 1. Então, será 10 elevado à oitava potência. E só o 1,5 vezes 10 elevado a 8 será o maior dos três que eu coloquei. Logo, os meus números estão em ordem crescente. Agora é a sua vez. Volte lá e olhe se você acertou a questão. No item B, ainda sobre os planetas, foi pedido para calcular a distância 2 a 2. Escolhi calcular com vocês a distância de Netuno e Saturno. Quis fazer isso porque o planeta Netuno aparece escrito errado aí. Vocês viram que na tabela ele está de um jeito, na letra B ele está de outro. O correto é sem a letra R, Netuno. Corrija, por favor, e veja como pensei para calcular essas distâncias sem modificar os números, trabalhando com notação científica. Primeiro, escrevi a distância de Netuno, que é a maior. Depois, a de Saturno. Calcular a diferença é o mesmo que subtrair. Transformei esses em algarismos para mostrar a vocês que nem precisava. Veja só. 4,5 vezes 10 elevado à nona potência corresponde a 4 bilhões e 500 milhões. 1,4 vezes 10 na nona, 1 bilhão e 400 milhões. Como a gente faz subtração quando tem esse tanto de zero? Nós operamos, basta operar com os algarismos significativos e conservar os zeros, não é mesmo? Então, vou fazer 45 menos 14, 31. Acrescentamos o zero e deu 3 bilhões e 100 milhões. Fazemos o mesmo com os números em notação científica. Fazemos a conta com os algarismos significativos e conservamos a potência que possui o mesmo expoente. Teremos, então, 3,1 vezes 10 elevado à nona potência, que será a nossa resposta em quilômetro. Quando o expoente for diferente, comece igualando-os para não errar. Para fazer a operação desse jeito, o expoente da potência tem que ser o mesmo. E vamos para a questão 5. A questão 5 envolvia a área de triângulos. Ela está na página 22. Você precisava pensar nessa área de triângulos que a gente já estudou no caderno 1. Nós já descobrimos uma fórmula matemática para isso. E descobrimos também que a gente precisa conhecer a base e a altura de cada triângulo. Temos aqui 3 triângulos. São os mesmos que aparecem no caderno de vocês. Só que eu colori aqui. Os meus estão vermelho, verde e azul. Eles não são iguais. O triângulo vermelho é isósceles, tem 2 lados iguais e um diferente. O verde é escaleno, cada lado com a medida diferente. O triângulo azul também, mas o azul, ele ainda tem eu enxergo um ângulo reto. Então, eu percebo que ele é um triângulo retângulo. Vamos contar os quadradinhos que aparecem na base desses triângulos. Eu estou usando uma linha reta laranja.
para contar os quadradinhos. Então, o triângulo vermelho, quantos quadradinhos tem na base? 3. No verde, 3. No azul, 3. Agora, nós vamos contar a altura. Para fazer a altura, eu coloquei uma barrinha azul. Notem que a altura do triângulo vermelho é 4, do verde 4 e do azul 4. Eles são diferentes, mas possuem a mesma base e a mesma altura. Qual será a área deles? Igual ou diferente? Pense e verifique a sua resposta na questão 5. Aí, nós chegamos na questão 6 do caderno, que está na página 22. Você precisava calcular a área dos triângulos. Escolhi fazer o cálculo de um deles com vocês. Qual é a mesma fórmula? A área de triângulos é igual base vezes altura dividido por 2. Nesse triângulo, a base mede 8 centímetros e a altura 5 centímetros. Vamos usar a fórmula. 8 centímetros vezes 5 centímetros dará 40 centímetros ao quadrado. Afinal, o centímetro também precisa ser multiplicado. A unidade de área é sempre elevada ao quadrado. Corresponde a uma unidade de superfície. Os meus pés, eles ocupam uma superfície. Nunca podemos usar uma unidade linear. Então, dividindo 40 centímetros ao quadrado por 2, teremos a área do triângulo, que é 20 centímetros ao quadrado. Verifique se acrescentou a unidade em seus cálculos. Isso é muito importante. Tem hora que é metro quadrado, tem hora que é centímetro quadrado. Capriche também nas transformações de unidade da questão 7. Está bem explicadinha em seu caderno. Nas páginas 23 e 24, as atividades foram referentes ao cálculo de porcentagem. Existem muitas formas de calcular porcentagem. O que cada um de nós precisa encontrar é a melhor maneira para a gente entender e calcular as porcentagens. Vou mostrar a vocês alguns detalhes importantes. E o caderno traz exemplos também muito importantes para serem estudados. O símbolo %, indica uma fração de denominador 100. Assim, 100% será 100 dividido por 100, que dá 1. 50% será 50 dividido por 100, que simplificado dá meio. 25% será 25 dividido por 100, que simplificado dá 1/4. 20% será 20 dividido por 100, que simplificado dá 1/5. 10% será 10 dividido por 100, que simplificado dá 1/10. 5% será 5 dividido por 100, que simplificado dá 1/20. E 1% dá 1 dividido por 100, que nem dá para simplificar, já está simplificado. Vamos ver algumas dessas igualdades na representação geométrica. No primeiro desenho, a gente tem um quadrado com 10 quadradinhos de lado. 10 vezes 10, 100 quadradinhos ao todo, todos coloridos de verde. A fração representada é 100%, ou todo inteiro foi colorido. Agora, nosso quadrado foi colorido apenas 5 colunas, com 10 quadradinhos em cada, o que corresponde a 50%. Calcular 50% é o mesmo que dividir ao meio. Vamos ver agora, olha lá a metade, compara as duas figuras. Agora, nosso quadrado foi colorido apenas um outro quadrado, com 5 quadradinhos de lado. 5 vezes 5, 25 quadradinhos, o que corresponde a 25%. Calcular 25% é o mesmo que dividir por 4. Assim,
Agora, olha lá, dividir por 4, dá para enxergar a fração. Agora, vou colorir apenas uma coluna com 10 quadradinhos, que corresponde a 1/10 da figura, ou 10%. Calcular 10% de R$ 135 é o mesmo que dividir R$ 135 por 10, que dá 13,5. Como se trata de dinheiro, como podemos escrever essa resposta? Usamos o R cifrão, R$ 13,50. Não podemos esquecer desse detalhe. Fazem parte da representação do nosso sistema monetário. Por isso eu acrescentei o zero para completar a casa de centavos. Tudo bem? Vamos no outra representação. Por último, colorir apenas um quadradinho da figura, o que corresponde a 1% do todo. Calcular 1% é o mesmo que dividir a quantia por 100. Logo, para calcular 1% de R$ 1.300, será R$ 1.300 dividido por 100, que dará R$ 13. Nesse caso, eu não preciso usar o R cifrão, porque a quantia é exata. Podemos acrescentar apenas a palavra reais. Responda todos os itens com atenção. A atividade 10 pede para você colocar a mão na massa e criar um jogo. Faça as cartinhas sugeridas na questão, jogue com seus familiares e guarde na memória os números que possuem raiz quadrada exata. Isso vai te ajudar muito a continuar seus estudos matemáticos. Por hoje é só. Espero que tenha ajudado você a rever as atividades de matemática do caderno 4. Fiquem com Deus, estudem bastante e até a próxima!